Hoje a gente vai aprender 10 novos phrasal verbs em inglês. Eu sou Carla Viana e você está no Inglês Sem Dúvida. Primeiro, vamos entender o que é um phrasal verb. Um phrasal verb é quando você tem um verbo e uma preposição. O verbo tem um significado, a preposição tem outro significado e quando você junta as duas palavras, você tem um terceiro significado. Olha esse exemplo. To look, olhar. To look for, procurar. Esses próximos 10 phrasal verbs que eu vou te mostrar aqui são muito usados em inglês e quando você pratica, você inclui no seu dia a dia, você mostra um nível de superioridade. Você mostra que você não está mais no nível básico. Vamos aprender o primeiro deles? O primeiro phrasal verb é o to ask for. A gente conhece o ask como o verbo perguntar, mas aqui, com a preposição for, vira pedir. Olha o exemplo. I asked him for a favor. Nesse caso, o phrasal verb pode ser separável. O que significa isso? Que a gente pode colocar o objeto, nesse caso o him, entre o verbo e a preposição. Isso não acontece com todos os phrasal verbs. Por isso é importante a gente aprender devagar. Segundo phrasal verb, to grow up, não é um phrasal verb separável. Portanto, a gente tem que usar o verbo e a preposição juntos. E significa crescer. The children grow up very fast. To go out. Conhecemos o verbo to go pelo verbo ir, mas quando ele se junta com a preposição out, nós temos o verbo sair. I go out with my friends every weekend. To catch up. Pode ser alcançar ou pode ser atualizar, colocar a conversa em dia. Nesses exemplos, I was running, but my friend could catch me up. Também é separável. Segundo exemplo, I go out with my friends to catch up every weekend. Nesse caso, eu juntei dois phrasal verbs na mesma frase. To look forward to. Esse phrasal verb possui um verbo e duas preposições, que é muito usado no final dos e-mails, quando você quer dizer aguardo. Olha esse exemplo. I'm looking forward to receiving the contract. To take care of significa cuidar, tomar conta. My friend went out and I had to take care of his dog. To look up. Se o look sozinho significa olhar, o look up significa procurar quando você está pesquisando alguma coisa, seja na internet ou em alguma fonte. I look up the word in the dictionary. To get on. Get on é usado para você entrar ou subir em algum meio de transporte, menos o carro. No caso do carro, a gente usa um outro phrasal verb. Mas vamos supor que você entre num ônibus ou num avião, num trem ou no metrô. Você pode dizer I get on the bus, I get on the subway, I get on the train, I get on the airplane. E quando você vai descer de um meio de transporte, você usa o get off, menos o carro. I get off the bus, I get off the subway, I get off the train, I get off the airplane. Nós usamos para entrar no carro o get in e para sair do carro nós usamos o get out of. I get in the car, I get out of the car. Tente incluir esses phrasal verbs no seu dia a dia. E se você gostou desse conteúdo, eu volto aqui com mais 10 phrasal verbs diferentes para você aprender. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo aqui do Inglês Sem Dúvida.